buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletirmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, senão a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos chama e nos convida a bendizermos a Deus, a louvarmos a Deus juntamente com Jesus Cristo, por aqueles que acolhem a palavra, a proposta de Deus. Nós vemos no Evangelho que os 72 discípulos, após voltarem da missão do anúncio da Boa Nova, do anúncio do Evangelho, retornam ao encontro com Jesus. E ao retornar, eles se alegram, porque a palavra de Deus foi escutada, foi obedecida. E Jesus faz um momento oracional muito bonito, um momento de louvor, em que diz: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus, ao agradecer ao Pai, porque aqueles que eram desconsiderados,
aqueles que eram marginalizados, que não eram privilegiados na sua época, os considerados sábios, inteligentes, os mestres, doutores da lei, fariseus e tantos outros, não conseguiam absorver, vir, escutar, assumir a proposta de Deus. Mas a proposta do reino de Deus, a proposta do Evangelho é assumida pelos pequeninos, é assumida por aqueles que, a partir da fé, conseguem ter a esperança de uma vida nova. A partir da fé se posiciona. E aqui, para nós, há um ensinamento muito forte. Como cristãos, resgatar a vida a partir da fé. E como 72 discípulos, também nos alegrarmos por evangelizar, por, através das nossas ações, trazer uma vida nova àquelas pessoas que estão fragilizadas, que estão desesperançadas. Através dos nossos gestos de solidariedade, de fraternidade, das nossas ações, muitas vezes, de doarmos aquilo que temos, essas pessoas podem respirar, podem ter vida nova. Podem acreditar e se esperançar. E Jesus, ao fazer este louvor, nos ensina também, e nós devemos perceber isso, que aquilo que ele diz aos seus discípulos, felizes os olhos que veem o que vós vedes. Que talvez nós também possamos compartilhar desta felicidade. Felizes somos nós que vemos na nossa comunidade ações que ajudam as pessoas, as ações sociais, a palavra de Deus sendo assumida, sendo vivenciada. Agradecer a Deus, porque nós vemos o Evangelho, a Boa Nova acontecendo. Porque nós vemos também como discípulos a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, renovando a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, louvamos e agradecemos a Deus. Eu te agradeço, ó Pai, porque revelastes isso aos pequeninos. Eu te agradeço, ó Pai, por ver tanta coisa boa acontecendo e resgatando a vida de muitos. Fiquemos na graça e no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.